Exatamente. Né? E eu poder dizer não significa que eu estou influenciando. Entendeu? Perfeito. Esse pressuposto está errado. Eu estou simplesmente, como o pastor Tassos faz, né, defender um ponto de vista em um debate. Ou nem precisa ser um debate. Né? As cidades americanas, elas têm muitos conselhos escolares, né, onde está lá o conselho escolar da cidade reunido, e os pais se apresentam ao conselho quando querem e vão lá dizer sim ou não para determinadas determinações do conselho. Até mesmo sobre leituras que as crianças têm que fazer, uso do banheiro de forma unissex e coisa e tal. Então, os pais vão lá, sendo cristãos, e dizem, olha, eu não concordo com este livro porque ele vai contra os meus valores cristãos. Ele não foi impedido de falar. Não foi dito para ele que o lugar para ele falar ou defender esta tese é somente dentro da igreja, não. Ele sabe que como um eleitor, como um cidadão, ele tem que ir lá e defender a visão dele de mundo. E isto não é influenciar, é simplesmente defender uma visão. Agora, se a defesa daquela visão resultar em pessoas salvas para o reino de Deus, glória a Deus por isso. Mas não é por causa de mim, não é por causa de ti. Porque toda a glória é de Deus, o poder é de Deus e a vontade é dele. Né? E isso nós temos que entender, a gente tem que parar de abraçar essas ideias de que, não, o cristão não pode influenciar o mundo, ou como é que é as perguntas que ela bota aqui, o cristão não deveria ser partidário. Ninguém está falando isso aqui. A gente quer a liberdade de poder, não só querer a liberdade, mas nós devemos, como tu falou no início, defender a nossa visão bíblica de mundo, a nossa cosmovisão cristã. Durante muito tempo eu falei em algumas pregações, né, às vezes sobre a questão da apresentação do evangelho, e usava aquele exemplo, né, que tu não pode chegar para um cachorro que só tem um osso pelado e tentar tirar dele, ele vai rosnar e vai te morder, mas se tu chegar com uma chuleta ali, com um bife de primeira e mostrar para ele, ele vai largar o osso e ainda vai virar teu amigo. Só que hoje a estrutura, a gente sabe que o rei desse mundo, né, o príncipe das trevas, ele trabalha justamente, mas hoje nós temos visto um reforço de uma estrutura que tu não consegue nem mais chegar perto do cachorro. A questão do Tassos que a gente estava falando ali, hoje tentando banir ele da faculdade. Nós vemos às vezes alguns vídeos, né, de alguém entrando num ambiente, a gente teve aqui, né, o pessoal da rede, que foram impedidos de entrar dentro do espaço da faculdade, ou seja, hoje tu não pode nem apresentar o teu bife de primeira lá, hoje tu não consegue nem chegar perto. Então, nós como cristãos, por quê? Porque lá atrás houve uma omissão. Olhem, pessoal, a consequência da omissão da nossa posição como cristãos na política, na educação, porque nós estamos perdendo o espaço e o direito de apresentar Cristo como solução, como o Salvador, como aquele que tem poder de transformar a vida, de transformar a sociedade. E nós estamos sendo cerceados. Por quê? Porque lá atrás nós não tomamos posição. É hora de nós tomarmos posição. E se nós todos não começarmos a entender isso agora, começarmos a nos posicionar, ensinar os nossos filhos, para os nossos filhos ensinar os nossos netos, isso vai piorar cada vez mais. Porque não é o tipo de coisa que se muda da noite pro dia. E por isso que tem muita gente que se desanima e diz, isso aí não adianta a gente se meter nisso aí mais, não adianta a gente nem falar de política mais, não adianta nem a gente ficar tentando invadir as universidades, vamos botar nosso filho numa faculdade aqui que seja mais ou menos cristã, ou não vamos colocar na faculdade. A gente fica pensando assim e alimentando esse formato, esse sistema, para que daqui a 10, 15, 20, 30 anos seja ainda pior. Então a gente precisa sim se posicionar, abrir os nossos olhos, fazer a nossa parte, ensinar os nossos filhos, prepará-los para enviá-los como flechas, né? A Bíblia diz que os filhos são como as flechas, então a gente prepara eles para enviar eles e a gente conseguir mudar esse cenário para daqui a 10, 15, 20 anos, se Jesus não voltar até lá, né? Que espero que volte. Mas e aquela história de que a tendência é só piorar? Vai piorar, mas a igreja não pode se omitir jamais, né? O sal não pode perder o sabor. Exatamente. Não, mas a tendência vai piorar, então deixa Já que foi o boi com as cordas. E já que estamos falando disso, é bom avisar. Vai piorar. Vai ser pior. Vai ser mais difícil. Vai piorar lá fora. Mas dentro da igreja a gente precisa se posicionar, porque Deus nos capacitou e nos chamou para isso. A Rosana comentou, sim, tiraram o cristão do debate público, né? A questão a gente não pode nem mais se aproximar para... No sentido de obrigar, não. A verdade do evangelho é tão libertadora que não precisa disso. Impor no sentido de defender, sim, pois a verdade do evangelho é tão libertadora que necessita disso.
Interessante a colocação do Daniel também. O Daniel eu vou pegar no pé dele como eu pegava no grupo. Tiraram do Ó, debate o pessoal tá público. avisando que o Bernardo, acho que o microfone deu falha de novo.